Olá, meus amigos. Aqui é Gilmênico, o Conde Basile, direto do Santuário Nacional de Santa Saracali, em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. Estou aqui para apresentar o programa Palavra de Amigo. E o Palavra de Amigo de hoje vem com um tema muito importante, que é Umbanda. Ela é diferente em regiões do país? Ela tem alguma mudança de região para região do país no culto da Umbanda? Ficou curioso? Então vamos ao vídeo. Ficou curioso? Então, senta no sofá, pega a sua xicrinha de café, que nós vamos despentear este macaco, desmanchar este crochê e contar tudo pra você. Começa agora o nosso Palavra de Amigo. Palavra de Amigo de hoje vem com este tema muito importante, que é Umbanda. É diferente em algumas regiões do país? Tem regiões que a Umbanda é cultuada diferentemente das outras? E por quê? É a mesma religião ou não? Bom, vamos começar do princípio de que a Umbanda, ela veio da miscigenação das raças, do preto, do indígena e do branco. Ela veio da fusão do sincretismo religioso que a catequização veio e trouxe para nós. Isso começou nos litorais, né, do Brasil. Toda a catequização começou vinda, né, da parte litorânea para dentro do país, de acordo com a descoberta e tudo mais. Como nós, umbandistas, trabalhamos com espíritos que viveram na Terra e que têm uma força, e cada um traz muitas coisas diferentes da sua vivência, e nós trabalhamos com os antepassados, esses espíritos, né, esses guias, vêm na Umbanda e eles passam toda uma trajetória, todo um fundamento, toda uma história para nós. Então, o que acontece sobre isso? Há diferença muito grande entre o culto de Umbanda e o culto de Candomblé, porque o Candomblé é especificamente africano. Porém, o Candomblé sofre modificações de acordo com a nação. Qual a nação que você cultua? A nação africana. Então, existem candomblés e eles se diferem de acordo com a região da África que ele é cultuado, de acordo com as nações. Já a Umbanda, como é uma religião brasileira, ela não tem essa influência que o Candomblé tem das nações. O que vai influir no culto da Umbanda? As entidades. As entidades regionalizadas de cada lugar. Por quê? Como nós trabalhamos com os antepassados, nós trabalhamos com a energia de quem já viveu na Terra. Quem dita os fundamentos são os guias que nós incorporamos. Da região litorânea, nós vamos ter a influência muito maior da questão do povo que mexe com as águas, com o mar e tudo mais. Apesar de nós incorporarmos na Umbanda grandes mestres de várias regiões do país, como a corrente dos baianos, os ciganos, que são um povo nômade, os caboclos boiadeiros, os boiadeiros sertanejos, toda essa parte do sertanejo, o indígena, os índios, as forças todas. Qual a diferença muito grande? Muitas pessoas confundem o culto de Umbanda com o culto de Candomblé, ou transforma-se numa umbandomblé. E a leitura da Umbanda para com os orixás é uma leitura diferente do Candomblé. Nós fazemos a leitura dos orixás de acordo com aqueles que trouxeram para nós, que sincretizavam os trabalhos, que eram os pretos velhos escravizados e os indígenas, toda a população indígena, como eles cultuavam os deuses da natureza deles e como os pretos escravizados cultuavam os deuses da natureza deles através do sincretismo, que ambos foram catequizados, como eu já disse em outro vídeo. Uma coisa que eu vou dizer para vocês é que Umbanda, ela é Umbanda em qualquer religião.
em qualquer região do país. Ela vai ser Umbanda. Outras práticas que fazem uma fusão com outra religião não é por causa da região do país, e sim o sacerdote que tem a mania de misturar as culturas religiosas, misturar as religiões. Quando há uma mistura, nós perdemos a originalidade. Não é nem Umbanda, nem Candomblé, nem Umbanda, nem Quimbanda, não é Umbanda, nem Jurema. A diferença, que é algo muito parecido com a Umbanda, é o culto da Jurema, que é mais difundido na região norte do país, porque descende das populações ribeirinhas que envolve a questão dos rios, que lidavam com os mistérios, com as lendas, os mistérios e as práticas daquele povo, daquela região dos rios, que lidam com as entidades encantadas, os encantados, os mestres encantados, os mestres rezadores, todo um outro fundamento. Então, os juremeiros é uma religião parecida em alguns aspectos com a Umbanda, com alguns elementos, porém é uma outra religião, é a Jurema Sagrada. Os mestres juremeiros têm fundamentos e práticas que são peculiares e específicos do culto de Jurema. A mesma coisa se você for para o Tambor de Mina, se você for para a Barquinha, para outras regiões do Nordeste do país. São outras maneiras de culto, tendo semelhança com alguns elementos vindos, herdados da Umbanda ou do Candomblé, é só uma herança genética, mas é outro culto. A Umbanda vai ser sempre Umbanda, sempre da mesma forma, recebendo as 7 linhas, a mesma história, os mesmos dogmas, sem a prática do corte, sem a prática do sacrifício animal, sem nada disso, porque a Umbanda não tem. Não é porque a Umbanda branca, é porque não tem essa prática, não era feito dessa forma. Ah, mas agora no sul do país eles têm, a Umbanda lá faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Primeiramente, o sul do país, ele não é um local típico das religiões que descendiam de matrizes africanas. Ele era muito e totalmente colonizado pela questão europeia. Aceitar os cultos nossos foi muito difícil, e quem implantou lá talvez tenha feito um pouco de cada coisa e levado muito para a questão europeia. Tanto é que eu vejo aqui pela internet, a maioria deles lá gostam muito da questão da feitiçaria com os Exus. E as pombagiras e tudo mais, né, com aquele glamour todo, geralmente são todas elas francesas de uma origem europeia. As pombagiras deles esquecem que a origem de pombagira é da vinda da África. As pombagiras são africanas, elas são como os Exus, são pretos, elas têm essa descendência. Porém, no sul do país, existe uma outra coisa que eu ainda não identifiquei, se é Umbanda, se é Candomblé, se é Quimbanda, o que é. Mas é algo novo que está sendo assim. Mas não tem os dogmas. Tem coisas parecidas com a Umbanda, mas não pode se dizer Umbanda. A Umbanda, ela é uma tradição daquela forma. Tem um formato, como a Quimbanda tem seu formato, como o Candomblé tem seu formato, como a Jurema Sagrada tem seu formato, como o Tambor de Mina tem seu formato, como a Barquinha tem seu formato, como cada um tem. Cada local regionalizado, ele tem o seu formato de culto, e não é a mesma Umbanda. Então a Umbanda, ela não fica diferente em cada região do país. Ela é outro culto, não a Umbanda. Se você cultuar a Umbanda no norte e nordeste, dessa forma, ela vai ser Umbanda. Se ela for no sudeste, ela vai ser Umbanda. Se ela for no sul do país, cultuada com todas as regras normais de Umbanda, ela vai continuar sendo Umbanda. Se você misturar um apanhado de cada coisa, ela vai ser uma religião sua, não a Umbanda tradicional. E não adianta ficarem querendo me ofender pela internet ou falando qualquer coisa, porque simplesmente eu não vou responder e nem vou me abalar. Faça o seu vídeo, explique o seu fundamento, a sua verdade. Eu aqui explico a minha. São 51 anos de história dentro da religião
Umbanda. Então, eu passei por todos os estágios, por tudo, todos os conhecimentos. Conheço todas as outras vertentes, todas as outras religiões, estudo sobre ela, tenho verdadeiro paixão por religiões, por tudo, respeito cada uma de cada sua peculiaridade. Só não gosto da mistura e a nomenclatura, você usar o nome Umbanda e fazer práticas que são de outra religião. Aí isso realmente deturpa tudo. Então, é complicado. Então, eu não posso usar práticas que é de uma em outra, porque não vai ter o mesmo fundamento. O candomblé, ele tem uma função. Quando você faz o santo, quando você faz uma oferenda, quando você corta no candomblé, o bicho ele já é rezado, ele é trabalhado, ele é levado, ele tem uma motivação, ele tem uma história, ele tem um porquê. Quando se traz para uma outra religião, você não sabe o que você vai fazer direito, você pode quizilar tudo. E principalmente porque a Umbanda não tem corte, não tem sangue. Não é porque ela é melhor nem pior, é porque não tinha. Ah, mas ela vem porque você cultua os orixás. Não. A gente cultua os orixás sincretizados como os negros africanos, escravizados. E se você vai dizer que eles cortavam para o santo, não cortavam, sabe por quê? Porque os escravizados não tinham direito a comer, nem comer, matar os animais para comer, porque eles não podiam nem caçar, eles eram. Todos os animais pertenciam ao homem branco. Então as oferendas deles eram sempre retiradas da natureza, com a essência da natureza. A comida era comida com os restos dos bichos que eram matados para os brancos comerem. Por isso veio a feijoada com os restos do porco, com o resto das histórias. Os indígenas também não matavam sacrifícios a deuses. Os indígenas faziam até um ritual de purificação e não comiam a carne. Os indígenas só matavam e caçavam aquilo que iriam comer. É uma prática indígena nunca desperdiçar uma vida animal, uma comida. Tudo que é morto no limite do que se vai comer. O indígena tem um respeito muito grande à vida e à natureza. Ele não mata simplesmente para predar, ele mata o que vai comer. E as oferendas dos índios nunca são morte animal, é sempre um ritual de purificação, de ervas, de recolhimento, de retirada. Então entenda a história, a fusão dos indígenas, como é a prática deles religiosa e principalmente como é a prática dos escravizados. Nós fazemos a religião que os escravizados faziam disso dentro dos cativeiros. Dentro dos cativeiros, eles não tinham direito de matar uma galinha que fosse para o consumo deles, que dirá para a oferenda como era feito na África. Isso era feito na África, as oferendas eram feitas na África, como o candomblé faz, porque eles eram livres. Lá eles eram reis, rainhas, eles tinham um posto, eles tinham liberdade, o país era deles, a história era deles. Aqui, o culto dos orixás, dos pretos velhos é totalmente diferente. Por isso que na Umbanda não tem corte, porque a gente vem de uma história onde o culto já era limitado, já era sincretizado, já era feito, mesmo porque o altar católico estava em cima e embaixo. Como é que ele ia colocar qualquer oferenda de sangue animal ali? O cheiro da oferenda já iria chamar a atenção dos senhores de escravos e o escravizado seria açoitado. Então, é simples as pessoas tentarem parar numa prática e entenderem um pouco das histórias do Brasil, do mundo, porque a Umbanda é brasileira, ela descende da colonização brasileira e tem a ver com a história. Então, por isso que o fundamento do candomblé é um, o fundamento da Umbanda é outro, o da Quimbanda é outro. O da Quimbanda é uma prática de magia, então são sacrifícios, são outras coisas, são outros fundamentos que eu não vou falar aqui porque não é uma prática a qual eu faço parte, eu respeito, porém eu não exerço. Então, como é feito os rituais da Quimbanda, é para os quimbandistas falarem, não para mim, só que são diferentes do que é invocado na Umbanda. Ah, eu trabalho numa Umbanda e Quimbanda. Ah, eu trabalho numa Umbanda Omblé. Ah, eu trabalho no não sei o que da Umbanda, mas eu tenho a Jurema Sagrada. Você está fazendo uma mistura muito grande. Não mistura as coisas. Frequenta um ou frequenta outro. Ou quando frequentar um, não mistura com o outro. Né? Se você quer ir em cada hora num lugar, se divida em 1000.
Mas nunca bata no liquidificador e faça uma vitamina disso, porque não vai dar gosto bom. O gosto vai ser sempre ruim, um vai azedar o outro. Porque um pode, em uma religião pode, na outra não pode. É simples assim. É isso que às vezes que acontece nessas pessoas que querem pegar a religião como uma matéria financeira ou porque é moda agora ser religioso, ou porque pode ganhar, ou quer extravasar, né, com a vestimenta, com tudo, que é uma coisa que não tem a ver. Né? Não tem a ver com a nossa Umbanda, nada disso. A nossa Umbanda é acolhedora, a nossa Umbanda acolhe homens, mulheres, gays, tudo. A nossa Umbanda é colorida, ela tem respeito pelo ser humano, pelo que ele é, pelo que ele se transformou, pelo que ele se identifica a ser. Diferente de outras que são exatamente assim, ó, ligadas a correntes e arreios, que tem preceitos assim que não podem ser mudados. Tá certo? Cada um escolhe a religião que quer, desde que ela vá e faça isso de uma maneira coerente e correta, sem misturar e sem querer também modificar uma coisa que já veio lá de trás. Não adianta procurar teorias de hoje, porque a religião ela vem da antiguidade, ela vem de ancestralidade, ela vem do passado. E a Umbanda descende disso, indígenas e escravizados. Ok? Portanto, não vamos fazer essa mistura, não vamos tentar regionalizar e dizer, aqui no sul a gente faz assim, aqui no sul a gente usa tal coisa. Preste atenção se você realmente está querendo cultuar a Umbanda ou não, ou se você está querendo fundar uma religião nova. Seria muito mais bonito dizer, aqui nós cultuamos a religião tal, né? Aí você vê que o batuque é aquele que está sendo difundido, que as roupas são daquela forma, que aquele monte de maquiagem, unha postiça, metal. Para você ter uma ideia, como é complicado a questão da Umbanda. Nós da Umbanda, raiz antiga, quando a pessoa incorporava, ela não podia, as mulheres, nada disso, ter um grampo no cabelo, porque não podia ter metal na cabeça, porque o metal atrapalhava na incorporação e tudo mais. Não podia estar com o cabelo preso, não podia nada. A hora que ela incorporava, retirava tudo, tirava anéis, tirava todas essas coisas. Na Umbanda é uma prática da Umbanda antiga. Retirava tudo, tudo que era metal, relógio, tudo era tirado. Se a pessoa incorporasse na assistência, como fosse, o que fosse, era retirado tudo. Até hoje, isso faz parte do fundamento. Então, não tem como para nós umbandistas aceitar uma pessoa toda adornada, entendeu? De bijuterias e tudo, e bababá, dessa forma, dizendo uma incorporação. Porque para nós, não podia, faz parte do fundamento não ter metais, né, no corpo durante a incorporação. Isso é uma prática antiga, retirava tudo, grampo, tudo. A entidade ela já vinha arrancando tudo. Sempre foi assim. E isso lá atrás. E agora a modernidade, quanto mais agora você se filmar, né, você fazer pose, dar entrevista, fazer podcast com guia, com entidade e tudo mais. Milhões de maquiagem, quilos de coisa, não tem base, né? Não tem base de Umbanda. Isso é uma criação nova, uma evolução de vocês que gostam dessa glamorização, né? Até põe um nome novo, né? Põe um nome mais glamouroso, né? Na religião de vocês, né? Mais regionalizada. E deixa a Umbanda quieta. A Umbanda ali, pra vocês, tá fora de moda. Não funciona não tem base não, né? Faz uma coisa mais glamurosa, mais, né? Mais over, né? Põe um nome em inglês que fica chique, né? Umband, né? Umbad, né? Aí fica melhor. Bom, um grande beijo no coração de vocês. Aprendam que a essência, quando mudada, ela não tem mais o mesmo perfume. Depois de alterada, nunca mais ela volta a ser a mesma essência. Ela nunca mais vai ter o mesmo perfume. Então, vamos manter a essência, porque de repente, uma mistura pode deixar o cheiro desagradável. Eu fico por aqui, um grande beijo no coração de vocês e tchau, tchau! Se você chegou até o final do vídeo e gostou, deixe seu like, se inscreve no canal Gilmenique Conde Basile. Não deixe de se inscrever para próximos vídeos. E tchau, tchau!